das marcas de uma igreja bíblica, de uma igreja verdadeiramente que pertence ao Senhor Jesus Cristo, era dito por João Calvino que ela deveria ter 3 marcas. E uma dessas marcas dizia respeito à disciplina. A disciplina eclesiástica, sim, meus irmãos, tão vilipendiada nestes últimos dias, tão rechaçada por muitos pastores e tão temida por muitos líderes. Veja que o problema que enfrentamos hoje não é que os membros da igreja temam ser disciplinados ou temam serem pegues em uma vida pecaminosa, mas o temor é por parte dos líderes que deveriam aplicar a disciplina biblicamente. O temor está, muitas vezes, naqueles que compõem a liderança da igreja. E eu me refiro isso, meus irmãos, infelizmente, com pesar no meu coração, aos pastores, aos presbíteros, que muitas vezes passam a mão por cima de inomináveis pecados dentro da igreja, para que aquele membro, seja ele homem ou mulher, não deixem de congregar, ou ainda mais, causem uma ruptura na igreja. No entanto, meus irmãos, como nós vimos, lemos e ouvimos o apóstolo Paulo falar do que estava acontecendo em Corinto e qual a atitude que estes crentes deveriam tomar, ou melhor, deveriam ter tomado, nós não podemos nos calar diante dessa realidade. Porque a disciplina bíblica, ela não visa perder o faltoso. Na verdade, ela visa ganhar aquele que está vivendo em pecado contumaz. Ela visa corrigir, irmãos, e não aniquilar. Ela visa trazer para perto e não afastar. Mas isso só pode acontecer quando nós nos referimos a pessoas que temem ao Senhor, a pessoas crentes. Porque o crente que teme ao Senhor, que ama a Jesus Cristo, teme ser afastado da mesa da comunhão de Cristo. Não pode existir algo pior na vida de um crente do que ser privado de comer do pão e beber do vinho no dia do Senhor, comungando da graça de Jesus Cristo. Não pode haver, irmãos. Aqueles que são disciplinados e dão com os ombros e que não sentem falta dessas coisas, certamente não sentem falta de Cristo. Certamente não há amor, como nós temos visto aqui nas exposições do capítulo 12 da Epístola aos Romanos. O pecado precisa ser tratado, irmãos. E o meio que o Senhor legou à sua igreja é através da disciplina. Assim como um pai que ama um filho o corrige, os pastores, chamados e vocacionados por Deus para conduzir o rebanho de Cristo aqui nessa terra, por amor a Cristo e por amor a cada um desses irmãos, também, quando necessário, deve agir com a vara da disciplina. Portanto, meus irmãos, temamos viver vida como esta, em que a consciência se torna adormecida, em que os pecados já não nos escandalizam mais e já não nos incomodam mais. Viver de maneira infame na presença de Deus e entre os santos. Lembremos que não pode haver jactância nisso, e que como isso é perigoso para a saúde espiritual dos demais irmãos. Sendo assim, meus irmãos,
temamos o Senhor, temamos viver uma vida de pecado, quanto mais em sua presença. Os de fora serão julgados por Deus, mas os de dentro, o Senhor entregou à igreja assim proceder, por meio de seus oficiais. Não nos esqueçamos disso.